Olá, falar de permutação e vamos entender por onde mais ela é cobrada nos exercícios de concurso e vestibular. A permutação das letras de uma palavra. E temos aqui a palavra pai e a palavra uau. E elas foram embaralhadas, trocadas as letras de posição, formando essas configurações aqui, que tem sentido pia e outras não tem sentido nenhum. Aí a permutação chama isso de anagrama. Quantos são os anagramas da palavra pai? Olhando aqui, já deixei pronto, temos 6 anagramas. E aqui? Será que a gente tem 6 anagramas da palavra uau? A gente vê daqui a pouco. E por que, Alex, você colocou essas duas palavras? Olha, a palavra pai, a gente só tem letras diferentes. Na palavra uau, a gente tem o U repetido 2 vezes. E é só isso, gente, que vai distinguir quando usar a permutação simples, quando as letras todas das palavras são diferentes, e quando usar a permutação com repetição, você tem letras repetidas, claro. E tem essa fórmula aqui assustadora, né? Mas não se preocupe, é muito menos do que parece. Daqui a pouco a gente vem para ela. Vamos primeiro analisar a permutação simples. E para entender essa fórmula, permutação de n elementos, número de elementos, número de letras da palavra é igual a n fatorial. Primeiro eu quero que você pense assim, essas letras, elas estão como dispostas em uma fila. E aqui na primeira posição da fila, a gente pode ter a letra P, a letra I ou a letra A. Ou seja, qualquer uma das letras podem estar na primeira posição. Então, se você fizer um tracinho e perguntar assim, esse tracinho sendo a primeira posição da fila, e perguntar quantas letras eu posso colocar aqui? Olha, qualquer uma das 3. Então, a gente vai dizer que tem 3 escolhas para a primeira posição. E na segunda posição? Na segunda posição você só tem 2 letras, porque uma já ficou aqui na primeira posição da fila. E na última posição, a terceira, claro, só tem uma letra, né? Porque as 2 primeiras já ficaram nas 2 primeiras posições aí. Essas escolhas, elas vão ser multiplicadas pelo princípio multiplicativo, lá, né? Na aula do princípio fundamental da contagem, a gente viu isso daí. Então a gente nota aqui que daqui resultado, 3 vezes 2, 6, vezes 1, isso dá 6, que é justamente os 6 anagramas da palavra pai aqui. Alex, o que é que isso aqui ajuda na fórmula? Ora, vamos aplicar a fórmula agora para chegar nesses 6 anagramas. Permutação de n elementos, permutação de quantos elementos? 3 letras tem a palavra. Então, permutação de 3 é igual a 3 fatorial. Ora, o que é 3 fatorial? 3 fatorial é multiplicar do 3 até 1. É justamente o que fizemos aqui. Isso vai dar quanto? 6. Então, 3 fatorial é igual a 6. É a nossa resposta. São 6 os anagramas da palavra pai. Alex, faz com outra palavra aí. Vou botar aqui a palavra prova. Vamos ver quantos anagramas tem, então, a palavra prova, usando a fórmula. Vamos lá. Permutação de n elementos. Quantos elementos temos? Temos 5 elementos. Então, permutação de 5 é igual a 5 fatorial. 5 fatorial é multiplicar do 5 até 1. Então vai fazer assim, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então temos o que? 120 anagramas da palavra prova. Tranquilo até aqui? Então vamos para a permutação com repetição. Aí assim, pessoal. Antes de vir a fórmula, vamos analisar essas configurações que se formaram aqui quando foi embaralhada as letras da palavra uau. É assim, quando a gente troca de posição esses 2 U, a gente fica assim, a gente traz esse U para cá e leva esse U azul para lá. Isso formou uma outra configuração? Claro que não. Continua a mesma configuração. E você vai ver aqui que continua sendo U, A, U. Da mesma forma aqui, trocar esses U de posição, continua a mesma configuração, o mesmo anagrama A,
U, e aqui também A. Ou seja, só existe, na verdade, 3 anagramas da palavra UAU. E não é coincidência 3 anagramas ser justamente metade da quantidade de anagramas que teríamos se esse U fosse realmente diferente desse. Perceba assim, ó, que o U repete 2 vezes. 6 dividido por 2, 3 anagramas. Vamos entender a fórmula para isso ficar melhor. Ó, permutação de n elementos é igual a n fatorial. Até aqui, igual a permutação simples. Permutação de n elementos igual a n fatorial. Permutação de n elementos igual a n fatorial. O que tem de diferente são essas letras aqui. Que são elas? Ó, esse x é o número de repetição de uma letra da palavra. Esse y é o número de repetição de outra letra da palavra. No caso de UAU, a gente só tem o U repetindo, então a gente só iria usar uma dessas duas repetições. Essas repetições elas vêm para cá, para o denominador, na forma de fatorial, ou seja, o que é que a fórmula de permutação com repetição faz? Ela pega o número de anagrama e divide pelas repetições. Vamos aplicar a fórmula e chegar nesses 3 anagramas aí da palavra UAU. Olha só. Permutação de n elementos, temos 3 elementos. Temos 3 letras, então permutação de 3. Apenas o U aparece aqui repetindo. Então vamos pegar apenas uma repetição, x. Quantas são as repetições da letra U? 2. Então o x vai ser substituído pela letra 2, pelo número 2. Por que, Alex? O x foi substituído pelo número 2. Ó, porque o x é o número de repetição da letra. Como a letra repete 2 vezes, então o x é 2. E por que não vai usar esse y, Alex? Ó, porque não tem outra letra que repita. Só o U repete. Então só usamos o x. Então como vai ficar isso? Ó? O n vem para o numerador na forma de fatorial. Então 3 passa para o numerador como fatorial. E a repetição vem para o denominador como fatorial. Então a repetição vem para o denominador como fatorial. Como resolve isso aqui? Tranquilo demais, ó. 3 que multiplica 2 fatorial. Por quê? Parar no 2. Porque o denominador tem 2 fatorial para cortar essas coisas iguais aí, né? E ver que o que sobra é apenas o número 3, que é a nossa resposta, né? 3 anagramas se pode formar da palavra UAU. Ela tem letras repetidas, só dá para resolver com fórmula a permutação com repetição. A permutação simples dá para resolver com tracinho, né? Esfarelando o 3, que nada mais é do que resolver a própria fórmula, que é nada mais que n fatorial. Vamos ver outra palavra para permutação com repetição, a palavra batata, por exemplo. Batata. Vamos lá, usando a fórmula. Aí a gente tem assim, ó, permutação de n elementos. São 6 as letras da palavra batata. Quantas repetições tem a letra A? A letra A tem 3 repetições. Então no lugar do x eu vou colocar 3. Tem outra letra que repita, Alex? Tem a letra T. Então agora eu vou usar o Y, porque tem outra repetição. Número de repetição de uma letra, número de repetição de outra letra. A letra T repete quantas vezes? 2 vezes. Então vem para cá, ó, o 2. Dando a configuração parecidíssima com a fórmula. Se tivesse mais letras repetidas, hein, Alex? Não tem problema. Aí aqui entre parênteses você colocava mais letras, porque tem mais repetição. O 6 vem para numerador na forma de fatorial. E as repetições descem para denominador como fatorial. Como resolve? Ó, desenvolve o 6, que é o número maior, até o 3.
3 fatorial. E aí corta 3 fatorial com 3 fatorial. Ainda temos o 2 fatorial aqui no denominador, mas 2 fatorial é mesmo que 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Aí resolvendo isso aqui, fica 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, dividido por 2, isso dá 60 anagramas da palavra batata. Então assim, se você ficou até agora, vou propor um desafio para você. Encontrar o número de anagramas desta palavra bonita. E vou deixá-la assim, sem acento mesmo. E aí? Quantos são os anagramas desta palavra aqui? Deixa lá nos comentários. Aguardo, valeu, obrigado, abraço.